Olá pessoal, muito bom dia. Espero que estejam todos bem, gozando de saúde juntamente com as suas famílias. Aqueles que estão trabalhando, espero que estejam resguardados e tranquilos. Eu vou utilizar hoje essa ferramenta do vídeo para que a gente consiga desenvolver aí alguma temática e que crie também algum senso de interatividade entre nós, né? Porque vocês possam me ver, já que a gente tem dificuldade, está tendo dificuldades aí de acessar algumas plataformas de aula remota ao vivo. Então, eu quero dizer que para hoje nós vamos utilizar a nossa última lição lá da plataforma Fab EAD e vamos focar nesse vídeo de hoje. E a tarefa será lançada lá no fórum lá da plataforma Fab EAD. Hoje o nosso tema é deficiência auditiva e atividade física. A deficiência auditiva, ela é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade de ouvir sons. Uma grande autoridade nessa temática, hoje no Brasil, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, chamado INES, que foi criado no século XIX, lá perto de 1897, alguns vão dizer 1857, tendo o apoio, 1897, tendo o apoio lá do Dom Pedro, que era alguém que era interessado por essa temática, através de um educador francês chamado Edouard Ruth, né? Ele foi o precursor dessa temática aqui no Brasil. Então, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele está vinculado ao Ministério da Educação e ele tem, de alguma forma, contribuído para o desenvolvimento da temática dos indivíduos surdos no Brasil. Nós temos o hábito de usar a nomenclatura surdo-mudo, sendo que essa nomenclatura ela não está certa, é uma nomenclatura errada. Por quê? Muitas vezes o aparelho fonológico, ou seja, a capacidade de falar do indivíduo surdo, ela está íntegra, ela não se desenvolve exatamente porque as vias auditivas não funcionam efetivamente, ok? Então a gente usa o termo surdo ou deficiência auditiva, a gente não utiliza mais essa nomenclatura surdo-mudo, ok? Como uma alternativa para a comunicação desses indivíduos, assim como a língua portuguesa, assim como o alemão, assim como o grego, assim como o próprio inglês, a própria língua inglesa, foi desenvolvido aqui no Brasil a língua brasileira de sinais, que nós chamamos de Libras, né? Que é a sigla. Libras, ela é um tipo de linguagem, assim como as outras, e o indivíduo que é deficiente auditivo, ele pode desenvolver também a aprendizagem de outras línguas. Então ele pode ser um indivíduo bilíngue, ele vai entender tanto a língua portuguesa quanto a linguagem brasileira de sinais, assim como nós, né? Eu posso ser fluente em língua portuguesa e ser fluente em Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Por isso, existe toda uma política de democratização e de incentivo à aprendizagem da linguagem brasileira de sinais. Vocês devem estar acompanhando aí nas lives que existe toda uma
um esforço, né, dessa comunidade e também por conta da esposa, né, do atual presidente do Brasil ser envolvida com também o ensino de Libras, existe toda uma política aí de democratização dos acessos e dos bens culturais e educacionais para essa população de surdos, ok? Alguns estudos vão dizer que a surdez ela é classificada de diversas formas. Isso, apesar de não ser muito relevante para nós, a gente vai entender o seguinte: existe uma medida, uma unidade de medida de emissão de sons, né, de vibração, que a gente vai chamar aí de decibéis. Então, um indivíduo que consegue compreender aí até 70 decibéis, ele tem uma deficiência auditiva leve, ele é um surdo grau leve. Então ele consegue, mesmo sem o uso de algum aparelho auditivo, ele consegue compreender a fala humana e consegue também emitir sons. Um indivíduo que não consegue compreender acima de 70 decibéis, ele já é considerado um surdo severo, profundo. Esses já vão precisar de um aparelho auditivo e ainda assim terão dificuldades na compreensão dos sons. Então, por isso, muitos desses não desenvolvem a capacidade de falar. Hoje, o que a gente vai compreender é o que isso vai implicar na atividade física, né? Então, o tema da nossa aula é a atividade física e a deficiência auditiva. Então, as autoridades vão dizer que, as autoridades no assunto, né, os estudiosos, eles vão dizer que não existe uma contraindicação para a atividade física em pessoas com deficiência auditiva. Tanto que não há pessoas com deficiência auditiva competem de maneira equânime, né? Competem junto com os ditos normais nas Olimpíadas. Então, deficientes auditivos, eles não disputam Paralimpíada, né? Só por serem deficientes auditivos. Se tiver algum tipo de deficiência que seja elegível, eles poderão participar, mas único e exclusivamente por conta da deficiência auditiva, eles não são elegíveis para participar das Paralimpíadas. Nesse sentido, eles vão competir juntamente com os atletas ditos normais. Então, não há uma contraindicação, né? Algum tipo de atividade física que o deficiente auditivo não possa participar. Então, ele vai seguir aí os mesmos critérios de treinamento, os mesmos critérios de iniciação esportiva que uma pessoa dita normal. Porém, alguns estudos, ainda tímidos nessa área, vêm apontando alguns tipos de especificidades nesse grupo de pessoas. Smith, um autor que se debruça sobre o estudo de pessoas com deficiência auditiva, ele vai dizer que pessoas com essa característica tendem a ter dificuldades no equilíbrio, dificuldades tanto de coordenação motora global como no equilíbrio, porque o fluido que transita ali entre o sistema vestibular, que a gente aprendeu lá na anatomia, e a cóclea é o mesmo fluido. Então, de alguma forma, vai interferir nessa questão do equilíbrio e da coordenação motora global. A gente sabe que a cóclea é um órgão em formato de um caracol que fica lá no
no ouvido interno e ele é responsável por transformar essa vibração mecânica do som em estímulo elétrico, né, sensitivo. Então, quando existe um comprometimento dessa área, esses autores vão dizer que como essa área vai dividir o mesmo fluido ali do sistema vestibular, vai causar uma dificuldade no equilíbrio. Então, pensando aí em termos de dificuldade motora, esse autor vai defender essa questão. Outra dificuldade que vem em decorrência da nossa dificuldade de comunicação e da incapacidade fisiológica desse indivíduo de receber esses estímulos sonoros, vai desencadear aí, sobretudo em crianças, uma dificuldade de atenção, porque uma vez que ele tem dificuldade de compreender os estímulos, entender os comandos, ele vai acabar se tornando desatento, disperso, comprometendo aí o rendimento dele também. Alguns autores vão dizer também que através de testes de avaliação motora, de testes de desenvolvimento motor, estudos comparativos, né, comparando alunos ouvintes e não ouvintes, apesar de haver pouquíssima diferença no desenvolvimento motor desses dois grupos, houve uma tendência nesse grupo de não ouvintes em desenvolver aí uma dificuldade de percepção de espaço e tempo, percepção espacial, percepção temporal, dificuldade de ordenamento, sequenciação. Então aí a gente enxerga uma lacuna que a atividade física pode de alguma forma contribuir aí nesse preenchimento. Então existe uma demanda que nós, profissionais de educação física, podemos contribuir no desenvolvimento desses indivíduos. Então, atividades de coordenação motora ampla, atividades que vão auxiliar no ganho do equilíbrio, na melhora do equilíbrio, atividades que vão desenvolver essa percepção espaço-temporal, utilizando aí as bases lá da psicomotricidade, onde a gente vai poder, de alguma forma, contribuir no desenvolvimento desses indivíduos. Uma outra característica interessante que alguns autores vão pontuar é que é interessante que nós, profissionais de educação física, desenvolvamos nesse público atividades que vão trabalhar a capacidade aeróbica. Por quê? Sobretudo nos indivíduos que não são falantes, ou seja, que não falam, né, que não verbalizam, eles acabam tendo a sua capacidade pulmonar diminuída. Então, por conta dessas respirações curtas, essa capacidade pulmonar é diminuída. Então, além da atividade aeróbica trazer todos aqueles benefícios que nós já conhecemos, que nós já vimos aí no decorrer da nossa formação, ela ainda vai desenvolver nesses indivíduos surdos que não desenvolveram a capacidade da fala, de verbalizar através da voz, o aumento dessa capacidade pulmonar. Agora, a nossa grande dificuldade em lidar com esse público é, de fato, a questão da comunicação. Nem todos os indivíduos surdos são fluentes na compreensão da leitura labial. Então, muitos deles não são alfabetizados em português, então não desenvolvem a capacidade da leitura labial. E muitos também não são fluentes em libras. Então, nós vamos ter que buscar aí formas de comunicação alternativa com esse público, enquanto profissionais. Tanto na academia, no clube,
na escola, seja lá onde for. Nos indivíduos que são fluentes em português e que conseguem fazer a leitura labial, o ideal é que a gente se posicione sempre de frente, né, de frente para esses indivíduos, que a gente articule as palavras de forma mais lenta e articule melhor as palavras. A gente não precisa de exagerar, porque acaba ficando caricata e atrapalhando essa leitura, mas utilizar um ritmo interessante, que ele consiga desenvolver essa capacidade de fazer a leitura labial. Nos indivíduos que são fluentes em Libras, a gente vai tentar conhecer aí o mínimo dos sinais que a gente vai precisar para poder manter o contato, aprendendo, né, durante o processo, criando também os nossos códigos com esse grupo de indivíduos. E na hora da nossa prática, o ideal é que a gente consiga estabelecer sinais que vão de alguma forma substituir os comandos sonoros, né? Que vão substituir a nossa voz, que vão substituir, no caso aí, um apito ou o tiro aí no caso do atletismo. Então a gente pode utilizar cartelas de cores para poder sinalizar, a gente pode tentar utilizar números para poder sequenciar as atividades, a gente pode utilizar aí bandeiras com cores diferentes, em que cada uma tenha o seu significado, para tentar de alguma forma efetivar essa comunicação com o deficiente auditivo. Só a nível de curiosidade, para a gente fechar aqui a nossa microaula, hoje a maior causadora da surdez em crianças, no caso a surdez congênita, a gente sabe que a surdez ela pode ser tanto congênita como adquirida. Congênita, como vocês já sabem, é que o indivíduo já nasce, né? Na sua concepção, houve ali algum tipo de disfunção que comprometeu a sua capacidade auditiva. Ou adquirida. A congênita é causada principalmente por conta de rubéola materna durante a gravidez. Hoje, pelo menos no Brasil, é a maior causadora da surdez congênita. E ela pode ser adquirida através de uma série de doenças, como meningite, como quedas também, e outras infecções que vão desencadear essa deficiência auditiva no indivíduo. Então, é por isso que é interessante que haja aí também cuidados e que a gente tenha ciência de como essa surdez também, de como esse indivíduo foi acometido dessa surdez. Porque alguém que já foi ouvinte e que perdeu a sua audição no decorrer da vida, ela já traz alguma bagagem, alguma experiência. E quero finalizar também com alguns dados, né, que acabei tendo que recorrer, que a surdez, quando congênita, ela vai de alguma forma comprometer essa criança psicologicamente, cognitivamente, afetivamente, por conta desse laço materno ser de alguma forma afetado. Por isso que crianças que nascem com surdez severa, e aí existe um teste da orelhinha, que assim que o recém-nascido, assim que a mãe dá à luz, é feito um teste, o médico coloca um aparelhozinho e aí ele consegue calcular a onda, né, a vibração lá desse sistema auditivo. E ainda assim, quando eles detectam algum tipo de disfunção, eles ainda assim colocam o aparelho auditivo para de alguma forma estimular esse indivíduo, tanto na captação de sons, ainda que não seja
sons nítidos, mas que ele consiga também emitir algum tipo de som, né? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou publicar esse vídeo para vocês no grupo, na plataforma. Talvez eu também coloque no YouTube. E a gente vai poder continuar trocando lá pela nossa plataforma, ok? Qualquer dúvida, é só vocês me procurarem. Um beijo em todos.